A paz do Senhor, queridos irmãos. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 48, para nós lermos a partir do verso 40 e aqui trazermos uma mensagem ao nosso coração da parte de Deus. Diz assim: porque assim diz o Senhor, eis que uma nação voará como a águia e estenderá as suas asas contra Moabe. As cidades serão tomadas e as fortalezas ocupadas. Naquele dia o coração dos valentes de Moabe será como o coração da mulher que está em dores de parto. Moabe será destruído para que não seja povo, porque se exaltou contra o Senhor. Terror, cova e armadilha esperam por vocês, moradores de Moabe, diz o Senhor. Aquele que fugir do terror cairá na cova, e se sair da cova será apanhado na armadilha, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo. Os que fogem param sem forças à sombra de Hesbom, porém sai fogo de Hesbom e lavareda do meio de Seom e devora as têmporas de Moabe e o alto da cabeça desse povo que ama tanto a guerra. Ai de você, Moabe, o povo de Quemos foi destruído, seus filhos foram feitos cativos e as suas filhas foram levadas ao cativeiro. Contudo, mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Até aqui o juízo contra Moabe. Amém. A minha mãe, ela gosta muito de plantas e tem dezenas daquela chamada rosa do deserto. E às vezes ela percebe uma coisa preocupante, um fungo escondido na base da planta. Pequeno, discreto, mas se nada for feito, aquilo irá destruir a planta. Então, ela pega uma faca e corta uma parte importante daquela planta. Não é um cortezinho leve, não é uma remoção decorativa, é uma intervenção para que possa salvar aquela planta. Na nossa vida espiritual também há momentos que Deus olha para nós e vê fungos, problemas que nós ignoramos. Orgulho, autossuficiência, idolatria, pecados que podem parecer pequenos, mas que se não forem tratados se espalham. E aí Deus intervém, faz aquilo que o jardineiro sabe fazer. E no texto de Jeremias 48, nós vemos o juízo de Deus anunciado contra uma nação, contra os moabitas. Porém, isso não é uma ação aleatória, mas uma intervenção. Deus tem uma razão para agir e também Deus tem o propósito de curar aquilo que ele está investindo ali. Nós vamos ver que aqui não se trata de uma ação apenas contra uma nação. Não é um texto sobre política internacional antiga, mas mostra o caráter de Deus, um Deus que leva o pecado a sério, mas nunca deixa de abrir uma porta para a restauração. E nós vamos observar nesse texto que há uma causa, há um propósito, também há um final estabelecido pela graça para o juízo de Deus. A primeira coisa que vemos é que Deus não age sem uma causa. No verso 40, ele diz que alguma nação iria agir contra Moabe. Mas por que ele diz no verso 42, ele se exaltou contra o Senhor? Moabe seria quebrado, destruído, humilhado, mas por causa do seu orgulho. No verso 29, Deus fala sobre Moabe como extremamente soberbo. Fala da sua presunção, da vaidade, da arrogância do seu coração, da sua insolência e da sua confiança em ídolos como Quemos e na sua força militar. Deus anuncia um juízo, mas ele tem uma causa para isso. Deus julgou Sodoma e Gomorra por sua perversão, julgou Nínive pela sua violência, julga Moabe pelo seu orgulho e também julgará Judá pela sua idolatria, porque o juízo de Deus nasce da sua justiça. Hoje nós vemos pessoas ignorando as leis espirituais,
mas a Bíblia é muito clara: onde há soberba, cedo ou tarde haverá queda, porque a soberba precede a queda, diz o texto em Provérbios 16 e 18. Se Deus julgou Moabe, uma nação pagã, por sua arrogância, ele lidará com orgulho entre o seu povo, entre todos os que se exaltam. E nós precisamos perguntar a nós mesmos: estamos fazendo algo que provoque o juízo de Deus? Estamos vivendo também em orgulho, idolatria ou confiança em coisas que não são de Deus? O juízo de Deus tem uma causa, mas também o juízo de Deus tem um propósito. À primeira vista, parece que Deus apenas está anunciando a destruição de Moabe, cidades tomadas, povo humilhado, gritaria, fuga. Mas isso não é apenas uma informação. Deus está revelando o propósito do seu juízo. Há várias cidades citadas no texto, no verso 34 em diante. Essas cidades eram fortalezas moabitas. Eles confiavam naquelas fortalezas, eram símbolos de segurança, um orgulho e o fruto da sua arrogância, achar que ninguém iria derrubar aquelas fortalezas. Mas quando Deus diz que irá derrubar cada uma daquelas cidades fortes, Deus está revelando: tudo que vocês confiavam era instável. O juízo também é um desmascaramento. Quando Deus abala o que erguemos sem Ele, não é para nos destruir, mas para nos mostrar a verdade. Sem Deus, tudo na vida é instável. O juízo, então, corrige o coração rebelde de Moabe. Deus havia levantado, então, uma nação para quebrar a resistência de Moabe contra o Senhor. Porque o juízo é a forma pela qual Deus corrige a rebeldia das nações e dos homens. O objetivo não é o extermínio, mas a contenção do pecado, a correção. Hebreus capítulo 12 nos fala da disciplina divina que surge por amor. Deus diz que corrige aquele que ama, como um pai corrige o seu filho. E ele nos corrige, o escritor aos Hebreus diz, para sermos participantes da sua santidade. Aqui também nesse texto vemos, Deus age para quebrar a autossuficiência, para trazer as nações à submissão ao único Deus verdadeiro. Toda a correção de Deus tem um alvo, é corrigir, é trazer de volta. Nada em nossa história é desperdiçado quando passamos pelas mãos de Deus. Talvez você veja ruínas em alguma área da sua vida, mas se são ruínas causadas por Deus, eles não são apenas destruição, mas cirurgias. Deus muitas vezes permite situações para revelar o que está no nosso coração. Nós vemos Deus anunciar lá em Deuteronômio capítulo 8 que levou Israel ao deserto para quê? Para revelar o que estava no seu coração, se ele confiaria ou não no Senhor. E nós precisamos então pedir a Deus que revele, que exponha e que corrija aquilo em nossa vida que precisa ser mudado, precisa ser tirado para que possamos ser uma nova planta. E a pergunta é: nós resistimos ou nos rendemos à ação disciplinadora de Deus? Mas ainda nós vemos que além de ter uma causa e um propósito, o juízo de Deus tem um final. E é algo surpreendente, porque no oráculo de Jeremias nós vemos que Deus está dizendo que vai destruir Moabe. No verso 42 ele diz até que eles não serão mais povo. Contudo, lá no verso 47, Deus diz por meio do profeta: eu mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. O juízo não é a última palavra de Deus. Aqui vemos o coração de Deus. Ele julga porque há pecado
Ele fere, mas é para curar. Ele derruba, mas é para reerguer. A frase nos últimos dias é de um tom profético muito severo. Pode referir-se a um futuro histórico imediato, ou seja, uma reconfiguração de Moabe após o cativeiro babilônico, mas os profetas apontavam também para uma restauração final das nações, e isso só iria acontecer quando Cristo viesse ao mundo para entregar a sua vida por todos os homens. Moabe, mesmo como uma nação pagã, recebe uma promessa de restauração. E isso revela uma verdade extraordinária sobre Deus. O plano de Deus envolve todas as pessoas. E mesmo o juízo mais severo de Deus é acompanhado por sua misericórdia. Deus nunca fere por prazer, mas para destruir o pecado, e isso com o objetivo de salvar as pessoas. Muitas pessoas que estão passando por severas lutas, fruto do seu pecado, dos seus erros, das suas escolhas, podem pensar: o juízo de Deus já se abateu sobre mim, essa é uma sentença final, não há nada que possa ser feito. Mas nós podemos olhar para textos como esse e entender: Deus sempre tem um final proporcionado pela graça para aquele que se volta para o Senhor, para aquele que se arrepende, para aquele que entrega a Cristo, o restaurador de todas as coisas, como seu Senhor, como seu Salvador. Jeremias nos mostra aqui o juízo de Deus contra uma nação pagã. Um juízo que Deus deixa claro tem uma causa. Deus está confrontando o orgulho, Deus está confrontando a soberba, a autossuficiência desta nação. E porque Deus não quer que ela se perca definitivamente, Deus irá destruir as bases do orgulho, vai destruir o exército desta nação tão valente, mas agora Deus diz: os valentes serão como uma mulher que está com dores de parto, cheia de cidades fortes. Deus diz que irá destruir essas cidades, isso por causa do orgulho e da idolatria. Deus diz que vai destruir aquele povo que confia em Quemos, um dos deuses do panteão dos moabitas. Mas o juízo de Deus tem um propósito. Ele expõe, corrige, disciplina, para que aquele povo possa então observar a sua própria falha, o seu próprio erro e se voltar para o Senhor. Porém, o juízo de Deus tem um final. Para aquele que se volta para Ele, é restauração, é esperança, é futuro garantido. Talvez Deus esteja mexendo hoje em áreas da sua vida. Talvez Deus esteja permitindo hoje consertos, cortes, mudanças. Não fuja da disciplina de Deus. Se Ele está mostrando que você construiu fortalezas sem Ele, volte-se para o Senhor. Se Ele está mostrando que você está tomando atitudes que não agradam a Ele, volte-se para o Senhor. Se Deus está mostrando que você precisa dele e não pode viver e na sua autossuficiência achar que não precisa dele, volte-se para o Senhor, porque o mesmo Deus que julga é o mesmo Deus que restaura, e no fim de todas as coisas, o juízo não revela apenas a nossa falha, mas revela o coração amoroso de Deus. Deus está corrigindo por amor, mas ele diz: haverá uma sorte no final, eu mudarei a sorte de Moabe. Deus enviou seu filho para vir ao mundo, para que pudesse mudar a sorte de todas as pessoas, porque todos nós vivíamos no pecado, todo homem nasce um pecador e confirma essa condição quando vive uma vida de pecados.
Quantas pessoas estão vivendo na soberba, na idolatria, na autossuficiência? Mas Deus que corrige, Ele manda o seu Filho ao mundo para morrer por nós e diz: eu mudarei a sorte de todas as pessoas nos últimos dias. Esses últimos dias já chegaram. Jesus veio ao mundo, morreu por nós, para que nós tivéssemos uma sorte nova, ou um futuro mudado, uma sentença diferente. E você hoje pode confiar em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Se você já é um crente em Jesus, entenda que mesmo quando Deus pune, quando Deus fere, Ele tem uma razão e Ele tem um propósito, que é restaurar e mostrar o seu modo de agir para salvar-nos, tirando o que não agrada a Ele e nos levando a confiar apenas no seu poder e na sua graça. Que Deus te abençoe e que você fique com esta palavra. No final, a sorte será mudada. Deus tem um plano de futuro maravilhoso para nós. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.